Pastor Paulo disse algo que não consegui perceber, então só queria pedir assim a Ok. tradução. Não, está a pedir para iniciarmos por uma oração, com oração. Amém. Então, tem algum estudante voluntário? Não tendo, posso orar. Amém. Senhor Deus, muito obrigado. Damos-te graça, Senhor, honras, glórias, louvor, majestade, reverência, domínio e exaltação, porquanto todas as coisas pertencem a ti. Senhor, tenha misericórdia de nossos muitos pecados, lava-nos completamente, Senhor, conforme a tua infinita misericórdia. Senhor, nos encontramos aqui para mais uma vez participarmos desta aula. Queira, por sua infinita misericórdia, Senhor, inspirar a todos nós, a começar, Senhor, pelo professor e a seguir, Senhor, meu Deus, a nós, os estudantes. Permita, Senhor, meu Deus, que tudo aquilo que será tratado aqui nós possamos assimilar e, como se não bastasse, aplicarmos, Senhor. Pai, sabemos que estamos aqui não para sermos mais espertos em relação aos outros, mas, Senhor, para de Ti aprendermos e assim, Senhor, meu Deus, melhor Te adorarmos, conhecê-lo a fundo. Queira, por Sua infinita misericórdia também, Senhor, meu Deus, permitir que cada passo a nível desta aula, Senhor, seja tocar a nossa alma e a despertar, Senhor, meu Deus, situações que precisam ser despertadas. Pai, no nome de Jesus, te damos graça, quero abençoar esta escola teológica. No nome de Jesus, visita, Senhor, a todos os colaboradores, tenha misericórdia e compaixão de suas vidas. Permita também, Senhor, que possam alcançar mais lugares e que sejam bem-sucedidos, Senhor, em qualquer lugar onde forem se instalar. Damos-te graça também, queira visitar a nível da África, Moçambique. Visita, Senhor, o doutor Emmanuel, no nome de Jesus. Permita, Senhor, que a tua graça, que o teu favor esteja sobre ele. Pai, no nome de Jesus Cristo, permitindo, Senhor meu Deus, sim, Senhor, que a tua misericórdia possa alcançá-lo nesta paciência, Senhor, de traduzir as aulas aos nós outros. Pai, queira por sua infinita misericórdia abençoar-nos desde agora até o final da aula. Abençoa-nos em nome de Jesus. Quero avisar os demais estudantes que não, que cá estão, os que também estão por entrar. Alcance-os, Senhor meu Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amen. Obrigado, Brother Antonio. That's super. So let's recap from last week. We were Vamos looking fazer, at the angel of the Lord, vamos recapitular a aula passada and we saw the appearance of Jesus in the Old Testament times. e vimos a aparência do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. And I'm going to say that, yeah, so Jesus appearing in the Old Testament times proves that he is God. Jesus Cristo aparecendo no Antigo Testamento prova que ele é Deus. Right, so I'll give you the reference. Now, what we're going to look at now, I think PowerPoint is there for you all to see. John 8 and 58. I will read this for you in the English version, then you can translate into Portuguese. It's very short. Jesus said in John 8, 58 and 59, I am. Jesus Cristo disse no livro de João, capítulo 8, versos 58 e 59, eu sou. Well, I don't know how it is in the Portuguese version, but in the English version, the statement I am actually, in fact, doesn't make sense. Eu não sei na versão portuguesa, mas na versão inglesa, o eu sou não faz muito sentido. So, to see the meaning of this, please turn with me to Exodus chapter 3, and verses 13 and 14. Portanto, para ver o significado disso, vamos ir para abrir o livro do Êxodos, capítulo 3, versos 13 a 14.
voluntário? Êxodos, capítulo 3, versos 13 a 14. Vou proceder à leitura. Êxodo, capítulo 3, versículo 13 a 14. Sim. 13 diz o seguinte: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Quem lhes direi? 14. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Obrigado. Amém. So here in the Exodus, God is speaking to Moses from the burning bush and saying, I am that I am. Aqui em Êxodos, Deus está a falar com Moisés, né? Dizendo para ele que eu sou o que sou. Now, to understand this passage, you've got to know the original, because I am in the original Hebrew means God Almighty. Então, para entender essa passagem, nós temos que ver a linguagem original em hebreu, porque eu sou significa Deus Todo-Poderoso em hebreu. Right. So you put Exodus 3, 13 and 14 together with John 8 and 58, you see the significance that when Jesus said in John, I am statements, what he was saying, he was God Almighty. Portanto, podemos ver aqui no livro de João 8:58, Êxodo capítulo 3, versos 13 a 14, Jesus Cristo, quando dizia que eu sou, né? Então, ele se refere que ele é Deus Todo-Poderoso. So we see the significance in John's Gospel, every I am statement. I am the way, the truth, and the life. John 14 and verse 6. So what he's saying is, I am God the way, I am God the truth, and I am God the life. Então, como podem ver, a palavra do Senhor diz que quando Jesus disse que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a Excuse me. vida. Hello? Então, ele está a dizer que eu sou Deus do caminho, Deus I'm teaching online at da the moment. verdade, Deus da vida. So I need to talk to you about it, Andy. When's a good time to call you back? Yes, sure. Thanks, bye. Sorry, one brother was calling anyway. Where was I? Yeah. So, right, let's go on to look at the attributes of Christ. That is the characteristics of Christ. Portanto, vamos ver aquilo que são atributos de Cristo. Number one, his eternality. That means Jesus is an eternal person. He lives forever. The references are John 1, 1 to 3, Micah 5, 2, and Isaiah 9, verse 6. Número um, Jesus Cristo é eterno. Ele significa que ele viverá para sempre. Podemos ver os versos aí da Bíblia. João, 1 João, desculpa, João, capítulo 1, versos 1 a 3, e Isaías 9, 6. That we've already looked at, so we don't need to look at because we've looked at it before. Number two, immutability. Hebrews 13 and verse 8.
Pastor Paul, what is immutability? What it means is, how should I put it? It means he can't be wrong. Ok. Ahm, segunda linha, Cristo é perfeito. Yeah, sorry, this section is a bit, some of the phrases are a bit on the long side, yeah. So let's look up the first reference, Hebrews 13 and verse 8. Podemos ver na primeira referência, Hebreus 13, versos 8. I'll read the English version, then the Portuguese. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. In other words, he lives forever. He is Jesus, eternal. Jesus Cristo é o mesmo hoje, amanhã e sempre, e isso significa que ele é eterno. Thirdly, Jesus is omnipresent. Now, I don't know how it is in Portuguese, but in Latin, omni means all. So he's all present. He is everywhere. Terceiro, Jesus Cristo é onipresente. Onipresente. Is it the same in Portuguese? Sim, sim, sim. Yes. Yeah. Isso significa que ele está em todo lugar. Yeah, because Portuguese is a Latin root. Portuguese and Spanish are Latin rooted languages, aren't they? Right, Matthew 28, 20. Mateus 28, 20. Matthew 28 and 20. O irmão vai fazer a leitura do livro Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. Diz assim: ensinando-os a guardar todas essas palavras, todas essas coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amen. So, yes, obrigado, brother. Yes, number 4, he's omniscient. That means all knowing. Número 4 é o onisciente. Isso significa que sabe tudo. And the reference is John chapter 1, 47 and 48. E o verso da Bíblia, a referência é João, capítulo 1, verso 47 e 48. 48. O irmão pode nos abençoar com uma leitura? João, capítulo 1, versos 47 e 48. João 1, verso 47, diz assim: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em que não há dolo. 48. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. So he's saying, although different, Jesus was in a different place, a different location, he knew about Nathaniel. Although he was in a different place, a different location, he knew exactly what was happening with Nathaniel because he's all knowing. Apesar de estar em vários cantos, em muitos lugares, ele sabia o que estava acontecendo com Natanael. Porque ele é Right. onisciente. Obrigado, yeah.
Next, Jesus' knowledge of God, 1 Corinthians 1 and verse 24. Jesus Cristo é conhecimento de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 24. O irmão pode nos abençoar com a leitura? 1 Coríntios, capítulo 1, versos 24. Assim diz a palavra do Senhor. 1 de Coríntios, capítulo 1, verso de número 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Obrigado. So, we see in Corinthians that Jesus is the wisdom of God. Portanto, vimos em Coríntios que Jesus Cristo é o conhecimento de Deus. Fifthly, Jesus is omnipotent. That means he's all powerful. E quinto, Jesus Cristo é onipotente. Isso significa que ele é todo-poderoso. Please turn with me to Matthew 8, Ocho, and verses 23 to 27. Podemos fazer a leitura no livro de Mateus 8, capítulo 23 a 27. Mateus 8, capítulo 23, 27. Mateus 8, 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Ele disse-lhes: Por que temeis? Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Obrigado. We see in this great passage. It's like in Mozambique, you're having the cyclone at the moment. Pretty similar in England at the moment. What É would you como, think if somebody said to the wind and the waves, stopped, and it stopped and it was peaceful? é como vemos o poder de Cristo aqui e também um exemplo, as tempestades que têm passado por Moçambique. Imagina só se alguém parasse de dissesse para a tempestade pare e a tempestade parasse. And it says in verse 27, the men were amazed. Who is he? Even the winds and the waves obey him. E diz também no verso 27 que os homens estavam maravilhados e questionaram quem é ele, que até o mar e o vento e a tempestade lhe obedecem. So we see in this passage and other passages that Jesus is all powerful. Conseguimos ver nessa passagem que Jesus Cristo é todo poderoso. And then please turn with me to Colossians 1 and verses 15 to 17. Aí, Pastor Paul, só Pastor Paul. Please turn with me to Colossians 1 verses 15 to 17. Por favor, vamos abrir o livro de Colossenses, versos
versos 1, capítulo 1, versos 15 a 17. 1, 15 a 17. 1,15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Porque nele foram criadas todas as coisas que há, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. So, obrigado, brother. Yeah, so here in Colossians, we are seeing that Jesus is all powerful. Aqui conseguimos ver que Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. That Jesus was and still is the creator. Jesus Cristo. Sorry, Dr. Paul? Didn't hear you? Well, Jesus was and still is the creator. Jesus Cristo era e ainda é o Criador. Right, now the next section I'm going to summarize a lot of it to save time. So, very briefly, to share with you all that throughout history, there are many, I don't know how it's in Mozambique, we saw it in Zimbabwe, there are many that deny. They say it's not true, that Jesus is God, that Jesus is divine. Tem muitos casos, tem muitas pessoas que têm recusado acerca de divindade de Cristo. Algumas pessoas não aceitam que Cristo é Deus. So I'll just mention one or two things, and the rest you can do on your own at home in Portuguese, because you got the PowerPoint, haven't you? And you got the notes. That's just for you, Dr. Emmanuel. Right, Ebonism, very briefly. They believe that Jesus was an ordinary man, possessed unusual but not supernatural gifts of righteousness and wisdom, and they rejected the virgin birth. Ebonismo, eles negam Jesus Cristo, né? Eles reparam para Cristo como uma pessoa normal, né? E que eles rejeitam que ele nasceu de uma virgem. Let's go to the next slide. Gnosticism. Now, this means in the original Greek is a system of knowledge. The Gnostics believed that you got to God by knowledge. Gnosticismo significa que tu vais para Deus, acreditam que você vai a Deus através do conhecimento. Now, the Gnostics or knowledge people believed that matter was evil, that every substance was evil, and therefore it's not possible for God to become man. So, in other words, they didn't believe in the incarnation of Jesus Christ. Portanto, os gnósticos não aceitam, não acreditavam na encarnação de Jesus Cristo, porque dizem que o homem não é perfeito e dizem que todo homem é pecado, né? Então eles não creem que Deus pode se encarnar num corpo humano. And then you got the last line, roots of Gnosticism or knowledge belief, that is, can be seen in 1 John 1 verses 1, first letter, John 1, 1 to 2, verse 14, and 1 John 4, 1 to 3. E conseguimos ver essas raízes no livro de João, capítulo 1, versos 1 a 2,
e a 14, 1, 2, 14, e também no livro de 1 João, versos 4, capítulo 4, versos 1 a 3. So the first letter of John was written at the time of the Gnostic or knowledge era, because they were saying you can only get to God through knowledge, but we know that this has been spoken against in the first letter of John. A primeira carta de João foi escrita no tempo dos gnósticos, e nessa altura, nessa era, as pessoas acreditavam que as pessoas iam até Deus através do conhecimento. Right, the next slide is Arianism. Pastor Paul, what is the meaning of Arianism? What that is, brother, is this Arian believed he didn't believe that Jesus was God. Brother Emmanuel, can you all see the slide okay? Yes, we can see. Oh, excellent, excellent. And I did email it to you. Yeah, so this error or heresy of Arianism, they did not believe that Jesus is God. Enquanto que os arianismos não acreditavam que Jesus Cristo era Deus. Yeah. And all the notes are there, so I'm just giving you a summary. A lot of it's academic and not really that necessary. Let's go on to Unitarianism because that's still around, and I'm fortunate it's here in England. So, what the Unitarians did not believe in the Holy Trinity, nor do they believe that Jesus is God. Enquanto que os unitaristas não acreditam no Espírito Santo, né? E também não acreditam que Cristo é Deus. Obrigado, yeah. Then now the Jehovah Witnesses, this is just for you, Dr. Emmanuel. Question for you. I believe that you have Jehovah Witnesses in Mozambique. Yes, we have. Unfortunately, I thought so because when I was in Zimbabwe, I met a lot of Jehovah Witnesses, and there's a lot here in England, even very close to where I live. O pastor Folga estava questionando se aqui em Moçambique tem testemunho de Jeová. Ele disse assim. Ele disse que ele também achou, porque quando ele vivia em Zimbábue, tinha muitos testemunhos de Jeová, e também existe aqui na Inglaterra, e mesmo próximo da casa onde ele vive. Now, let me summarize for you all. Now, basically, this error or heresy came from the United States from one Judge Russell. He and some others came up with this Jehovah Witness belief. O doutor pode dizer que os arianismo, né? Similar to Ele, Arianism. yes, ele veio através de um juiz, né? Que tinham, que na verdade eles não concordavam com a doutrina do Senhor, e foi assim que surgiu o testemunho de Jeová. So, Jehovah Witnesses do not believe that Jesus is God. Testemunho de Jeová não acreditam que Jesus Cristo é Deus, and they have many incorrect teachings about the end times and the second coming of Jesus. e eles têm muito ensino errado, muita doutrina, muito ensino errado acerca dos finais do tempo e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo.
Right, so that's really negative things. People get. Let's just have one more slide and we've finished today's class because I don't know. You say it's in Portuguese. You had a big meal. I know they say it in Italian. Anyway, let's just conclude with the works of Christ, such that only God could do them. Only the works of Jesus Christ, only God could do them. O pastor volta a dizer que os trabalhos feitos por Cristo, só Deus conseguia fazer. Firstly, in creation, John chapter 1, verse 3, and Colossians 1:15. We've already read that, so that's fine. Primeiro na criação, e como também fizemos a leitura dos versos bíblicos, um deles refere-se a João, capítulo 1, versos 3. Secondly, in the regulation, that's the creation, Hebrews 1 and 3, and Colossians 1 and 17. We've read that already, so that's fine. A seguir, também na regulação da criação, vimos isso no livro de Hebreus também, 1, versos 3. He does not go away and leave his creation. Ele não foi e não abandonou a sua criação. Thirdly, miracles. John 5:36, John 10:37, and John 14:11. Terceiro, milagres, João capítulo 5, versos 36, capítulo 10, versos 37 e capítulo 14, versos 11. For the forgiveness of sin, Matthew 9 and verse 5. Perdão de nossos pecados, Mateus 9, versos 5. That in the blue on the right hand side is a quote from the Quran. So if you're ever witnessing a surah from the Quran, so if you're ever witnessing to Muslims, that's something you can share with them. Tem ali algo no azul, né? É uma sura que está no Corão, né? Então, se tiverem oportunidade de falar com o muçulmano, podem partilhar esses versos que estão aí do Corão. Pardon me. Number 4, forgiveness of sin, Matthew 9 and verse 5. Número 4, perdão dos pecados, perdão dos pecados, Mateus 9, verso 5. Fifthly, Jesus is the giver of life, John 10:28 and John 7 verse 2. Quinto, Jesus Cristo é o doador da vida, João capítulo 10, 28 e 17, versos 12. Versos 2, desculpa. Obrigado, yeah. Number 6 says resurrection of the dead. Who else has been risen from the dead by God the Father? Only Jesus. Número 6 fala da ressurreição do morto. Que é a única pessoa que ressuscitou foi Jesus Cristo. Podemos ver no livro de João 5, 25, João capítulo 5, versos 25 a 26 e João 11, versos 25. Obrigado, yeah. Oh, you already quoted the verses, obrigado. Seventh and finally, although we probably will do one more slide because we're a bit early. Judgment. Only Jesus can judge. John 5, 22, 27, and Revelation 19, 11 to 16. Julgamento. Só Jesus Cristo é que pode julgar. Podemos ver no livro de João, capítulo 5, versos 22 a 27, e em Apocalipse, capítulo 19, versos 11 a 16. Right. We finish with this. Soon be about 5 or 10 more minutes because we've still got time. His aspirations. What did Jesus aspire to? As suas inspirações. O que
Jesus Cristo nos inspira. He was worshipped by men, by man, and angels. Ele era adorado por homens e por anjos. Please, let's look at some of these references. Some we look at, and some you can do on your own because of the time. Please, let's look at in Portuguese. Pardon me, excuse me. Matthew 14 and verse 33. Podemos abrir a Bíblia em português. Mateus 14, versos 33. Mateus 14, versos 33. Mateus 14, no seu verso 33, diz o seguinte a palavra de Deus. 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-o, dizendo: Eis verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Amen. Truly, you are the Son of God. So, and the other, obrigado, Brother Andre. And the other references for you all to read on your own are Philippians 2:10 and Hebrews 1 verse 6. E outro verso vão ler depois. Filipenses 2, 10 e Hebreus 1, 6. Secondly, his name is coupled, that's put together with other members of the Trinity in a relationship of equality. O 2, o nome dele está acoplado com outros membros da Trindade e relacionado com igualdade. Please turn with me to Matthew 28 and verse 19. Podemos ler o livro de Mateus 28, 19. Mateus 28, versículo 19, diz o seguinte a palavra de Deus. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amen. And Espírito Santo, so I do know a little bit of Portuguese. Now, really, I know a little bit of Spanish. Poquito Espanol. And the next reference, 2 Corinthians 13 and 14. E outra referência está no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versos 14. Segunda Coríntios, verso 13, capítulo 14. Capítulo 14, verso 13. O segundo Coríntios termina no 13. Verso 13, 2 Corinthians capítulo 14. 13 and 14. Obrigado. 13, 14. Sim, Termina no 13. O segundo isso mesmo. Coríntios 13. É isso, versos 14. Capítulo 13, versos 14. Termina no 13 também, o capítulo. Pastor Paul, our book here ends in 13. Well then, No, therefore, Brother Emmanuel, the Portuguese version is different from the English, but if you look at different languages, that's the way it goes. Now, the English version says, excuse me, no, pardon me, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion or fellowship in the original Greek and the fellowship or communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. Diz que a graça do Espírito Santo e a comunhão de Deus estejam convosco. Seja convosco. Amém.
E por isso eu estava a dizer que está no 13:13, capítulo 13, versículo 13, não 14. Não. É mesmo 13 e 14. 2 Corinthians Treze, Eu 13 and estou aqui a 14. usar uma Bíblia ok. no celular mesmo, então é 13 e 14. Pode Tá abrir, certo. pode ler. Leitura? Não percebi? Segundo Pode fazer a Coríntios leitura? 13, 14. 2 Segundo Coríntios Corinthians 13 e 13, 14. 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Ah, yeah. That's it, Brother Antonio. Obrigado. Yeah, anyway, we got there. So that's, yeah, obrigado. Yeah. Number 3, thirdly, Jesus claimed to be God. John 8, 9, sorry, John 8, 19 and John 10, 30. Jesus Cristo é Deus. João 8:19 e João 10:30. Fourthly, his enemies knew he claimed to be God. John 5 and 18. 4. Os inimigos dele sabiam que ele era Deus. João capítulo 5, versos 18. Fifthly, his friends recognized him to be God. John 20 and 28. That was Thomas after the resurrection. Quinto, foi reconhecido que era Deus. João 20:28. So after the resurrection, Thomas saw Jesus and he fell down and said, "My Lord and my God." Dr. Sorry, Pastor Emmanuel. Paul. Thomas, after the resurrection, when he saw Jesus, he fell down and he said, "My Lord and my God." Após a ressurreição, um dos discípulos de Jesus Cristo ajoelharam-se perante ele e chamou e disse que meu Senhor e meu Deus. Right, so going to stop there because we've had a lot of information. So I'm going to ask the students to do the usual assignment, please, which is the summary. Vamos falar por aqui. Vou pedir um dos estudantes para fazer o resumo. And the second and main assignment is how can we prove that Jesus is God? E o segundo exercício é, na verdade, uma pergunta. Como é que podemos comprovar que Jesus Cristo é Deus? Obrigado, Dr. Emmanuel. That's super. Now, I'll tell you, I don't know what you think, Dr. Emmanuel and students, but this is one of the what we're looking at in these classes is one of the main things, probably the main thing in Christianity. O que nós estamos a ver nessas aulas são as coisas principais do cristianismo. Yeah. So this whole subject of Jesus, the life of Christ, and that Jesus is God. It's the main thing. Esse tópico de Jesus Cristo, né? E, e, e que Jesus Cristo é Deus, é a coisa, e a vida de Cristo é são as coisas principais do cristianismo. Okay, so we've had a lot of information this lesson. I would like to know, please, excuse me, please, por favor, what do the students think about what we've looked at in today's lesson? O Dr. Paul disse que falamos muita coisa hoje, então quero saber dos estudantes o que eles aprenderam hoje nessa lição, o que eles pensam da lição de hoje. Tá certo, eu vou logo avançar. Na semana passada, por acaso, já havia deixado um trabalho idêntico, no sentido de, primeiro, que era para fazer um resumo, mas a seguir, que era para avançar no sentido de
encontrar evidências, né, de que Jesus é Deus. À medida que o pastor Paulo ia falando sobre filho, ele usou uma expressão de que para os judeus, eles normalmente não usavam filho para alguém que estivesse abaixo, mas sim para uma posição de paridade. Então eu fui ver um versículo bíblico em Mateus capítulo 3, versículo 17, onde o próprio Deus bradou bem alto dos céus, no âmbito do batismo de Jesus, que este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, é claramente uma evidência da divindade de Cristo. But Antonio is saying that the assignment was a similar assignment was given last week, so you want to do some research and how Well, do we you see, prove? that's right. He's right. The thing is, what it is, Dr. Emmanuel, we've had one more class, so the assignment is based on this lesson. That assignment was similar, he's right, but that was for last week. This is the assignment based on today's class for this week's lesson. Okay, so basically you are saying that one of the Bible verse that investigated that Yeah, Jesus Christ is God is when Jesus Christ was being baptized by John the Baptist, and then yeah. when the Holy Spirit came upon Jesus Christ, and the Lord says, "This is my Son," on that verse. Absolutely, I agree. I mean, that's right. Matthew 3 and Luke 3, not John's Gospel, that when the dove came upon Jesus, the Holy Spirit came upon Jesus, the Spirit of sanctity, in the form of a dove, and God the Father said, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." This proves that Jesus is God. O Dr. Paul tá a dizer que sim, isso é verdade. É uma das evidências claras da Bíblia quando Jesus Cristo foi batizado e, na verdade, quando o Espírito Santo desceu em forma de pomba para Jesus Cristo e Deus disse que esse é meu filho amado no qual eu me comprazo. Esse realmente é uma das evidências bíblicas que Jesus Cristo é filho de Deus. Now, I want to ask Dr. Emmanuel, I want to ask you and the students, pardon. In Mozambique, do you have many groups, cults, like the Jehovah Witnesses or Mormons or other groups like that say that Jesus is, or Muslims or any other groups like that say that Jesus is not God? Yes, we have Mormons, we have Jehovah Witness, we have Muslims. O Dr. Paul estava a questionar se aqui em Moçambique temos testemunha de Jeová, temos muçulmanos e temos mormons, cultos ou pessoas que não acreditam que Jesus Cristo é Filho de Deus. Eu disse para ele sim que temos, por acaso. Yes, we have, Dr. Paul. I thought so, yeah, because again, to come back to our other conversation, you all know I haven't been to Mozambique because when I was in Zimbabwe, I shared before, I was in Matari and I stood on the border, the frontiera between Zimbabwe and Mozambique. I couldn't go in because of the Guerra Civil, but I heard in those days, that was 1980, what was it, 1980, whatever, that Mozambique in those days was mostly Roman Catholic. Is that correct? Yes, true. And then what O- happened? I think then some Pentecostal groups came in and from South Africa or wherever and started to share the gospel. The gospel message came in and people started to become believers in Mozambique. Is that correct? Yes, it's true. Yeah. Yeah, it's all know what's going on in the country, although I haven't been there, including some of our friends from Durban used to go into Mozambique, friends of Dr. Charles and myself.
But unfortunately, not only were Pentecostal spirit-filled believers coming into Mozambique sharing the Gospels, but I think some of the other cults came in at the same time, like the Jehovah Witnesses and Mormons and other cultic groups. Is that correct? Yes, it's true. Correct. Yeah. hmm So Correct. that is a problem, brothers, for you all and England. I have a big down the road from me, I have a very big Jehovah Witness place. They call them Kingdom Hall. I'm living in a small village, but a lot of Jehovah Witnesses in this place. I've spoken to some, they don't receive the gospel. What can you do? So what about you all in Mozambique, Dr. Emmanuel? Do you all have this same problem that you've got all these different cults that don't believe in Jesus? Yes, it's true. We have all of these different cults that Mhm. don't believe in Jesus. Yeah, I thought so. The good side, since the end of Portuguese rule, was that the believers, Pentecostals, came in and shared the gospel, the truth. That's good. But unfortunately, cults like Jehovah Witnesses came in. So this is why students, you and I, must be prepared to share the truth that Jesus is God with these people. What do you think, Dr. Emmanuel? Yes, we have these problems here with these other Yeah. cults. hmm So, And então, how do you find it? hmm Pardon? I just wanted to translate to them so that they Yeah, don't get sorry, lost. sorry. Yeah, I'm talking too much English. Yeah. O Dr. Paul estava a explicar aqui que nos anos 80 ele esteve na fronteira de Moçambique, mas não conseguiu entrar por causa dos rumores da guerra civil. Então ele não conseguiu entrar, mas ele disse que nessa altura existia Moçambique, existia a crença, era dominada pela Igreja Católica, e nesse tempo entraram muitas pessoas vindo de Durban e da África do Sul, né, parte da África do Sul, que eram pentecostais. Foi a altura que eles iniciaram a entrar, só que infelizmente o que aconteceu? Não entraram somente pentecostais, acabaram entrando também os mármores, como também testemunha de Jeová. hmm Então, ele estava a explicar que é complicado e ele já tentou evangelizar vários irmãos de Testemunha de Jeová, mas eles negam a divindade de Cristo. E ele está a dizer que onde ele vive tem um salão muito grande, né? Aí na zona dele tem um salão de Testemunha de Jeová muito grande e ele tem tentado evangelizar, só que eles não aceitam a divindade de Cristo, né? Então, ele estava dando, estava a exemplificar, né? Porque esses outros, eles rejeitam Jesus Cristo como Filho de Deus. Então ele estava a perguntar saber se vocês já tiveram uma experiência similar, já se depararam com esses irmãos e qual foi a experiência. So, what do the students think? O pastor Paul tá por saber o que vocês acham, qual era a experiência que vocês tiveram no momento que se já que depararam com uma testemunha de Jeová. Estamos juntos, irmãos? Conseguem me ouvir? Estamos, Bom, eu consigo sim. estamos a ouvir. Ok. Já teve uma situação onde já encontrou com uma testemunha de Jeová? Alguém que cultua lá e tentou evangelizar? Eu até que não tentaram evangelizar, mas tentaram me evangelizar. Ok. Qual foi a experiência? Já tive uma experiência idêntica, onde eles mesmos vieram para evangelizar. Só que antes deles começarem, então pedimos para fazer uma oração. Mas parece que eles tinham uma crença que não podem orar com os outros, viu? Então acabaram saindo, porque recusaram orar ao começar. So, Pastor Paul, See, Brother André
And Brother Antonio is saying that the experience that they had, they were not trying to tell them about the word. They were the ones who wanted to evangelize them. So Oh what yeah, happened? yeah, Yes. yeah, So yeah, yeah. Same in England, yeah. what happened was that Hmm. the experience was not good. Brother No, Antonio no. was sharing that before before they tried to do that, he told the people, the Jehovah Witness, let's pray together. So apparently they're not allowed to pray with others. So No, they're not. No, 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 they're they not. refused. No. They tell them that in the Kingdom Hall, yeah. They're right, yeah. So they refused and they left Brother Antonio. Yeah, that's how they are. Same in England. No, you see, the thing is, they're told. Is it, let me just tell the students one other thing. Let me pop this on our whiteboard. This judge John Russell I was telling you about in the States, he had this new Bible. Esse It's juiz chamado called John Russell you've teve probably uma nova seen it in Bíblia. Mozambique as well. It's called the New World. It's not really the real Bible, but Russell was saying he got this new Bible called the New World Translation. Ele teve a Bíblia chamado Nova Versão, nova versão do mundo, nova tradução do mundo. So all the verses about Jesus, like we've looked in this study, being iguale, I think you may say in Portuguese, that Jesus being God, Judge Russell, he changed all those verses. Todos os versos que nessa Bíblia, todos os versos que diz que Jesus Cristo é Deus, o Russell trocou, trocou tudo. And they turn it round that we are the ones that are wrong and they're the ones that are correct. So like they're evangelizing us, not the other Então, way round. então trocaram de certa forma, como se fosse que eles é que estão nos evangelizar. E não nós evangelizamos eles. É como se fosse que, na verdade, nós é que somos os que estamos perdidos, enquanto eles é que estão salvos. Brother Antonio's written something in the chat box in Portuguese. I'm sorry, is he No, saying something is urgent? yes, yes, yes. He said he's going to attend something urgent. Oh, okay. Yeah. He's Well, if leaving. if he's got to leave the meeting, that's fine. We'll talk to him next week. Yeah. So you know, I have shared the gospel in Zimbabwe and England and I've shared the gospel with a lot of Jehovah Witnesses, and it's like you're. I know you say in Portuguese, we have a proverb in England. It's like you're hitting a brick wall. E falar com o testemunho de Jeová é como se estivesse a bater, e estivesse a falar com uma pedra. So all you can do with these people is share the gospel and pray for them that the Lord will show them the truth. What else can you do? A única coisa que podes fazer com eles é partilhar a palavra com eles e orar, pedir com que o Senhor lhes dê discernimento para poder abrir os olhos deles. So, Dr. Emmanuel, if the students want to share any more, feel free, and then we can after that close in prayer. Mais alguém tem algo para partilhar em relação ao tópico 2? Se não, pedimos um voluntário para poder fechar com a oração. Mais alguém gostaria de partilhar algo?
Sister Nadia, would you like to share something? Irmã Nádia, queres partilhar algo? Graça e paz. Eu acabei de chegar no meio, nem sei na verdade o que estavam a partilhar, só quando eu tentava conectar a linha caía, consegui apanhar essa parte só que falava do testemunho de Jeová. É por isso que eu não tenho nada para dizer. Tens alguma experiência que já tiveste com eles ao evangelizar, ou eles te tentaram evangelizar? Algo sobre alguma experiência acerca dessa doutrina deles que não aceitam Jesus Cristo como Filho de Deus? Que eles não aceitam Jesus como Filho de Deus. Sim. A experiência que eu já tive com eles não foi boa a experiência, porque na verdade eles não te dão espaço, ou seja, eles conseguem falar de tal forma que você não encontra argumentos, se você não conhece a Bíblia, ou seja, se tu não fores leitor da Bíblia. Então, eles conseguem fazer isso até com leitores. Imagina alguém que nunca leu. Então, eles conseguem convencer, parece que eles têm um poder de convencer alguém com aquilo que prega. Só que a pregação, ou seja, o que eles ensinam, nós todos sabemos, né? Que não é aquele ensino mesmo genuíno, né? Que nós aprendemos. É por aí. E quando tu confrontas com a verdade, eles fazem de tudo, até mostrando versículos bíblicos para desfazer aquela verdade que você trouxe, mas se tu não prestares atenção, vais acabar entrando naquilo que eles dizem. É por aí. So Sister Nadia is saying that the experience that she had with Jehovah's Witness was not a good experience Not because good. they have some doctrines and they like to tell or give some wrong teachings. And Yeah. if you don't know the word, if they are able to See? and if you try to tell them that they are wrong, they'll try to convince you using the Bible. And if you don't know about the word of God, you end up believing that they're telling the truth. Well, sister's right, yeah. I mean, because as we were saying before, their so-called Bible is not the real Bible. It's this New World Translation by Judge Russell. And if you look at John 1 and other passages, Russell has completely changed the Bible from the original. I don't know how you say it in Portuguese, but like we have an expression in English, it's like adulterated. It's changed. It's spoiled. Ruined it. A Bíblia que eles estão a usar é uma Bíblia corrompida, é uma Bíblia adulterada. Essa Bíblia que estamos a dizer que trocaram todos os versos que diz que Jesus Cristo é Filho de Deus, né? Então eles renegaram e colocaram traduziram de tal forma que parece que nós é que somos, as pessoas estão perdidas e eles é que são, as pessoas são salvas. Eu percebi a Bíblia deles, comparando com a nossa, eles, no lugar de, por exemplo, existem vários lugares que quando tu vês, por exemplo, uma expressão que fala foi cheio do Espírito, eles põem de Espírito, coisa assim, muito complicada, que acaba perdendo sentido aquilo que perde sentido a frase, de forma como nós aprendemos ou como sabemos, né? Então, também há aquela coisa que eles pregam que
que nós não devemos ajudar os outros, ou, por exemplo, eu não sei, gostaria de saber, a aula não é sobre isso, né? Mas será verdade que nós não podemos mesmo doar sangue para alguém que está necessitado? Porque Solange, eu vi uma vizinha aqui que perdeu a vida no mês passado e a filha também perdeu a vida. São testemunhas de Jeová. Perderam a vida por falta de sangue. Eles não aceitam isso, de doar sangue. Então, perdeu a vida primeiro a filha, depois perdeu a vida a mãe. Pastor Emmanuel conhece até esse pessoal. Estou a falar da Binu, né? Que perdeu a vida por falta de sangue. A mãe também acabou perdendo vida por falta de sangue. Então, será isso verdade? Será so, que a Bíblia ensina isso? É por aí. Sister Solange is saying that there's some doctrines of them which sometimes there's people that lives nearby lost their lives. For example, Oh, they prohibit giving or receiving blood, people from receiving blood from another when people are that's needing. right. Yeah. Yeah. Jehovah's Witnesses will not give blood transfusions. They will So not Sister receive Solange is them. saying, No, she's right. Yeah. Mhm. she's saying that is that correct? Oh, not at Must we not all. No, no, give no. blood to others? See what it is with the Jehovah's Witnesses, they misquote the book of Leviticus, where it says the life is in the blood. But I mean, you know, I think the Bible's quite clear that medical science, I've been talking to some friends today about certain health problems they may have, I may have. But here in England, us believers, we're going for the doctors. I just been to the doctors. Well, I had the doctor on the phone to me anyway. No, the Jehovah's Witnesses are quite wrong. Hum. O Dr. Paul está a dizer que a testemunha de Jeová está completamente errada. Estão a tentar manipular um dos versos que está no Levítico, onde diz que sangue é a vida. Então, e aí eles estão completamente errados, porque todo conhecimento vem de Deus e toda a medicina, a ciência foi criada por Deus. Então, eles estão, estão errados nessa doutrina deles. Now, I think, if I may come to Sister Nadia's point, it's a good point. We've really got to know the Bible so that when we talk to Jehovah's Witnesses and other cults, we can very clearly say to them, the Word of God says so and so, and then they can see the truth. Isso é muito importante. A Nádia tocou num ponto muito importante, mas também é muito importante que a gente conheça a palavra para quando a gente encontrar com o testemunho de Jeová uma outra religião que nega Cristo é Deus, assim que eles nos aproximarem, para nós podermos responder segundo a palavra de Deus. Amém. Yeah, no, I hear what I agree. It's the same in England. These people in these cults, the enemy, he says in Corinthians, blinded them. So often we've shared the gospel with Jehovah's Witnesses, we've shared the gospel with Muslims. They can't see the truth. Satanás cegou os muçulmanos e cegou a testemunha de Jeová e eles não conseguem ver a verdade. So all we can do is share the gospel with them, share the truth with them, and pray that the Holy Spirit shows them the truth, who Jesus really is. E a única coisa que podemos fazer é orar para eles e partilhar a palavra, o Evangelho, né? E as nossas orações pedir com que o Espírito Santo possa lhes revelar quem Jesus Cristo é. Amém. Amen. Now, Dr. Emmanuel, I think you're going to have to excuse me. I've got some appointments, mostly on the telephone now, with friends here in England.
So unless you or any of the other students want to share anything, feel free to. But unless you all got anything else to share, shall we close the meeting in prayer? I think we should close the meeting. Let me just ask the student to pray. Yeah, please do. Yeah. Dr. Paul está a pedir voluntário para fechar com oração. Nossa hora de Deus. Tem voluntário? Podemos orar. Pai Deus que está no céu, neste momento, Senhor Deus, estamos a entregar tudo nas suas mãos, o que nós aprendemos no dia de hoje. Pai, pedimos que o seu Espírito Santo venha a nós, que nos guie de tudo aquilo que nós temos aprendido dia após dia, para não nos deixar sair deste caminho. Pai Deus, envia seus anjos para nos guarnecer, para dar força a nós que somos estudantes, tanto como os nossos professores que estão fora do nosso país. Pai, dá bênção a eles pelo esse espírito e dom que eles têm de nos dar mais avançados sobre o ensinamento através da Bíblia, para nós também conseguirmos expandir essa mensagem para o mundo. Pai da glória, pedimos que o sempre esteja conosco em todos os dias, nas nossas atividades, tanto como não nos deixe sempre ser levado com o diabo Satanás, que sempre o diabo Satanás, na medida que ele percebe que os seus filhos estão mais prestes a caminhar com o Senhor Deus, ele tende sempre em desviá-lo para os seus caminhos. Pai, neste momento estamos a pedir que nos dê força em todas as caminhadas nossas, nos dê proteção, nos dê armadura nessa caminhada, que ninguém que vai ficar de trás. Assim que nós começamos, queremos que todos nós terminamos com o sucesso, com a nossa graduação. De tudo que eu pedi, entrego nas suas mãos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amen. Obrigado, Amen. Brother Andre, and all the other. Where's Dr. Emmanuel? Dr. Emmanuel, where is Dr. Emmanuel Disparu? Can anyone speak any English? Dr. Emmanuel disconnected? Nadia? Irmão, Donde está Dr. Emmanuel? Dr. Emmanuel, you have problem for network now. Oh, okay. Okay, también. No problema. Okay, see you all next time. Okay, thank you. God bless for you. Bye-bye. Adios, amigos. Bye. Bye-bye. Bye-bye.